E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar nossas aulas de sequência e hoje eu vou mostrar alguns atributos que a gente consegue ligar e desligar para facilitar a nossa vida aí quando a gente estiver gravando sequência, beleza? Então para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu projeto Slide. Vamos lá, galera. Vou apagar essa sequência aqui, ó. Vou criar uma sequência aqui, ó. Vou colocar os aparelhos aberto numa posição frente e vou gravar um botão aqui, certo? Daí eu vou pegar, vou chamar os mesmos aparelhos, vou colocar numa posição teto, vou gravar outro aqui. Vou chamar os aparelhos, vou colocar numa posição frente, vou colocar uma cor e vou gravar os aparelhos aqui, certo? Então nós temos 3 cenas aqui, tá? Agora nesse momento, quando eu apertar aqui, ele vai dar prioridade para a cena porque é a única que existe. A hora que eu der um gol aqui, ó, ele subiu para a próxima cena e desativou o nosso fade anterior, tá vendo? Ó? Nosso fade anterior foi desativado. Quando eu clicar para a próxima, beleza? Agora presta atenção nesse detalhe. Quando eu chamo essa cena aqui, ó, ela veio para cá em vermelho. Se eu chamar qualquer uma dessas outras duas, você percebe que ele fica com os dois ativos. Por quê? Como eu não tenho o atributo vermelho de cor gravado em nenhum desses dois faders, ó, se eu der o Go aqui, ó, o que acontece? Ele não desativa o fader anterior. Porque você só desativa o fader anterior quando você mexe com todos os atributos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu desligar esses dois aqui. Vou fazer mais uma cena aqui, ó, chamar os aparelhos, vou abrir, vou colocar um preset de cor, mas eu não vou mexer no dimmer, tá? Na posição, tá vendo? Ó? Eu não tenho posição aqui. Vou colocar aqui, ó. Então agora nesse momento aqui, ó, chamei aqui os aparelhos, eles estão numa posição. A hora que eu chamar aqui, ele só vai mudar de cor, porque ele estava numa posição porque ele abre numa posição, mas eu não tinha confirmado posição na gravação, certo? Se você vir aqui na sequência de tracking, e selecionar aqui, ó, aqui é o 5, né? Selecionar aqui, ó, você vai ver que não tem posição gravada. Tá vendo? A gente não tem informação para posição gravada, só dimmer e cor. Ou seja, nessa sequência aqui, quando você chama, ele sobrescreve, ou seja, eles somam as duas cenas, certo? Porém, se você vir aqui, assign, e apagar, ó, off, when overwriting, ó, vou apagar essa sequência, ó. Olha o que vai acontecer. Agora, tá tudo off, né? Mesmo que eu pegue, ó, liguei isso daqui, essa cena. Quando eu ligar para a próxima cena, mesmo que a cena altere toda a nossa cena, o primeiro ainda continua ativado no programador, tá vendo? Ó? A gente tá com o nosso playback correndo ainda, certo? A hora que a gente clica aqui, ele ativa. A hora que a gente já clica, a gente ativa. Então, por mais que a gente navegue entre
os faders, eles sempre vão ficar ligados todos, mesmo que a gente utilize aquela mesma posição, que altere tudo dentro do aparelho, mas o master antigo continua ligado. Ou seja, se eu der um off nesse master aqui, ó, tá vendo? Ele volta para o anterior. Ó, vou ligar na sequência. Primeiro eu vou ligar o teto, depois eu vou ligar a frente e depois eu vou ligar o centro. Se eu der um off no centro, ele vem para essa cena. Se eu der o off nessa cena, ele volta. Na sequência que você ligou, ó, eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. 2, 3, 1, 4. Ó, tá vendo, ó? Então ele respeita a sequência que a gente disparou, a sequência que a gente chamou. Tá vendo aqui, ó? Daqui é o 2, esse daqui é o 3, esse daqui é o 4, esse aqui é o 5. A gente fez 2, 3, 4, 5, que seria 3, 4, 2, 5. Ó. 3, 4, 2, 5. Certo? De trás para frente, porque a primeira que a gente criou foi essa, daí ele foi empurrando para cá, entendeu? Então, conforme você vai desativando, ele vai voltando para a cena anterior que você criou, certo? Então, você aí tem essa diferenciação. E por último aqui, a gente vai ter a configuração de auto-stop e auto-go. Originalmente de fábrica, quando eu falo originalmente de fábrica, é quando você instala o software, beleza? Eu já falei bastante isso, um aluno já perguntou. É quando eu instalo o software. Tá aqui, ó. Se você levantar a sequência, ela ativa já e vem fazendo o que você fez, o que você pediu, tá vendo? Se eu levantar a sequência, ela ativa. Quando eu desligo a sequência, ela desativa, certo? Você pode mudar isso daqui, ó. Vou deixar o Alt Stop desligado nessa sequência e vou deixar o Alt Start desligado nessa sequência aqui, certo? Se eu der um Go, a sequência já começou. Quando eu desligar a 0, ela não desligou, ela continua ativada. Por quê? Porque eu tirei o Alt Stop. Nesse caso aqui, ó, eu subindo e descendo, eu não ativo a sequência. Eu preciso dar um Go para poder ativar a sequência, porque eu tirei o Auto Go. Então, às vezes você tem uma sequência que você quer poder levantar o fader a 100% para depois dar o Go, então você desliga lá o Auto Stop e assim por diante, certo? Cada um sabe o que precisa na hora que está programando, entendeu? Se vai ser um ataque, o que vai ser a sequência. Então você consegue desativar aqui, ó. Mesmo com a sequência desligada, a sequência continua ligada aqui, tá vendo? Ó? Então praticamente eu estou funcionando aqui só o fader, tá vendo? Para eu desligar ela, eu tenho que dar um off nela. Beleza? E nós temos aqui o autofix. Dei um autofix aqui na linha 3, ó. Quando eu chamo ele, ele mostra para mim que está fixado. Mesmo que eu troque de página, ele continua aqui para mim. A hora que eu desligo ele some porque ele só está no fixo quando ele está funcionando, certo? Quando você desativa ele desaparece. Se você, por exemplo, tivesse uma cena aqui, ó, vou chamar os aparelhos e vou salvar aqui nesse executor, no mesmo executor que está ele, certo? Vou vir na página 1, ó, acionei. Quando eu mudei para a página 2, ó, a gente continua com o nosso executor aqui, a gente ainda está nessa sequência. A hora que eu desligo essa sequência, ele volta a ser
o executor que a gente gravou por cima. Então você tem aí a possibilidade de estar mantendo, por exemplo, você tem uma música rolando no executor, certo? Está chegando no final da música, você trocou de página, a hora que você trocou de página, aquele executor continua ali funcionando para você. Você ainda está com aquele executor em evidência, você ainda está dando gol pelaquele executor. A hora que você chega no final, que desativa o executor, ele já passa para o executor daquele botão. Eu, antigamente, lá no começo, quando eu comecei a mexer na MA2, que eu não tinha ainda, não sabia ainda fazer macro de música, quando eu ia programar, eu programava os 6 faders, né? Eu deixava o fader 6 fixo de verdade, eu fixava ele de verdade para ser meu brute e programa as músicas do 1 ao 5, como se fosse a Volite. Então eu sempre dava um alto fixo no 5, porque daí às vezes quando estava chegando no final da música aqui, eu já trocava a página para poder ter o fader novo na minha mão aqui e o fader 5 continuava funcionando na minha mão. A hora que eu trocava a página, a hora que eu desligava esse fader e acionava esse daqui passava a ser o novo fader 5 da nova página. Mas isso aí eu usei uns 3 shows até aprender a fazer macro de música. Entendeu? Porque foi mais ou menos um teste para estava acostumado com a Volite, né? Então queria fazer um estilo a Volite na minha primeira banda. Daí, de tanto o pessoal que estava me ensinando a falar que eu tinha que entrar para o mundo da MA2 e programar igual a MA2, eu já meti macro de música, aprendi a fazer o macro de música e acabei nunca mais usando o AutoFix. Mas ele é legal para você fazer isso daí. Uma outra coisa legal também de você fazer no AutoFix é você colocar um botão, por exemplo, você tem todos os seus aparelhos configurados. Você tem aquele botão ali que você vai usar por um tempo. Por exemplo, eu tinha uma peça de cenário que ele usava só em 3 músicas. Daí eu fiz um autofix. Quando eu chamava a macro da primeira música, ele já selecionava também esse aparelho, essa cena e dava um fix nela. Então ela ficava fixada para mim na tela ali por 3 músicas, certo? E como ela tinha o Alt Start desligado, eu podia baixar o fader e ligar o fader conforme eu precisava do cenário. Quando terminava essas 3 músicas, daí eu desativava e ele voltava para minha configuração original. São 2 exemplos aí que eu já usei na MA2 de somando aí tanto o Alt Fix quanto o Alt Start e o Alt Stop. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu dar um Ctrl D aqui. Apagar aqui, ó. Vou chamar um aparelho aqui, ó. Então eu tenho aqui, tá vendo? Na MA2 a gente também tinha, ó, o Alt Start e o Alt Stop. Entendeu? A diferença é que a gente tinha o Alt Stop e tinha a opção de Off Time junto aqui, tá vendo? Mas você tinha os dois também, ó. Mesma coisa aqui, ó. Então é isso aí, galera. Não esquece de avaliar, não esquece de deixar o like. Vamos fazer o canal ir pra frente, certo? Obrigado por tudo, obrigado por assistir até aqui. Tudo de bom sempre e até a próxima.